Oi, tchutchucos, saudades de mim? Eu tô fazendo mais um vídeo agora para fazer a correção daquele primeiro exercício que a gente fez lá na quarentena. Sabe aquele que tem os verbos e que tinha também os articuladores coesivos? Os articuladores coesivos a gente já vai ver daqui a pouco, mas a gente vai ver primeiro o verbo, que foi o que mais vocês tiveram dificuldade de fazer. E por que que eu tô com esse chapéu fashion? Porque eu invejei da Silmara, gente. Silmara tá com aquela coisinha fofa, daquela tiara da Mini. Eu, como não tenho tiara de Mini, tenho o chapéuzinho do Frajola. Vocês vão ver o negocinho amarelo aqui, que é uma participação especial chamada João Pedro. Ó, escuta aqui, ó. Que é o piu-piu. Piu-piu daqui a pouco aparece para vocês também. Vamos lá para as explicações então, tá, gente? Ó, os verbos, eles vão representar dentro de uma oração, ou dentro da frase que vocês estão fazendo, eles podem representar o quê? Ação. Rafael caiu da escada. Olha o verbo caiu aqui, de cair. Representa uma ação do Rafael. Quando o Rafael cai da escada, é uma ação que aconteceu com ele, não é? Mas o verbo também ele pode representar numa oração um estado, ó. Rafael parece triste. Aqui eu não estou falando de uma ação que ele fez, mas eu estou falando de uma coisa que ele está no momento, que é o caso que eu acho que ele parece triste. Mas também eu posso ter uma oração sem sujeito, que é aquela oração de fenômenos da natureza, em que aparece choveu ontem, nevou, esfriou e assim for, e assim vai. Quais são os modos verbais? Eu tenho o modo indicativo, que ele vai indicar sempre certeza. O subjuntivo, que além de uma dúvida, ele vai causar uma hipótese, uma possibilidade. E o imperativo, que ele vai sempre dar sinal de ordem, seja ela afirmativa ou negativa. E quais são as formas nominais que eu tenho no meu verbo? Eu tenho o particípio, que são aqueles verbos que são terminados em ado e em ido. Por exemplo, terminado é um particípio, é um verbo no particípio. Partido é um outro verbo no particípio, tá bom? Gerúndio, que a gente vê bastante em ligação de telemarketing, que eu comento com vocês. É aqueles verbos terminados em NDO. Telefonando, partindo, terminando e assim vai. O infinitivo é o verbo que não está conjugado, não está em nenhum tempo verbal ainda, em nenhum modo, tá? São os verbos que terminam em ar, em er e em ir. O verbo cantar, correr, partir. Tudo bem? Lembrando disso tudo, agora a gente vai partir para a correção. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que esse exercício aqui está na página 138 do Caderno do Aluno, volume 1 do primeiro bimestre, tá? Lá, nós tínhamos um quadro desses aqui, onde tinha 10 espacinhos para a gente colocar verbos, daí a gente tinha que colocar a forma nominal deles, o tempo verbal e o modo, tá? Aqui eu escolhi 5 verbos do texto para cada carga um vagão e 5 verbos do texto, os desafios da mobilidade urbana, que eram os 2 textos que vocês tinham que tirar. Tem mais verbo fora esse? Tem sim, eu vou mandar a lista inteira para vocês depois. Eu coloquei alguns só para a gente exemplificar, tá bom? Vamos lá. Primeiro verbo que eu coloquei aqui, aumentando. Vocês estão vendo que esse verbo termina com NDO? Que forma nominal mesmo que termina com NDO? Gerúndio. Então, a forma nominal dele é gerúndio. E daí? Como que eu sei o tempo e o modo verbal? Aí é que está. Quando os verbos estão na forma nominal, eles não têm tempo nem modo verbal. Então, o que vocês vão fazer? Tracinho no tempo, tracinho no modo. Próximo verbo, foram. Aqui o verbo já está conjugado. Que verbo que é esse? Verbo foi. Foram. Tá no presente, no pretérito ou no futuro. Se foram, a gente sabe que ele está no pretérito. Tudo bem? Tem uma forma nominal? Ele está terminado em ar, ou ir? Não, então ele não está no infinitivo. Ele está terminado em NDO? Não, também. Então ele não está no gerúndio. Ele termina em ado ou ido? Também não. Então ele não está no particípio. Então ele não tem forma nominal. Então aqui é nada. Foram. Não está indicando uma certeza? Tá sim. Então é um modo indicativo. Próximo. Desenvolvidos. Qual que é a terminação desse verbo ali? I-D-O. E aí?
Qual é a forma nominal que termina em ado e ido? O particípio. Particípio não é uma forma nominal? Então, as formas nominais não têm tempo e não tem modo. Tranquilo? Vamos para o próximo. Criou, vem do verbo criar. Criou, tá no presente, no pretérito ou no futuro? Pretérito, lá no passado. Criou, ou seja, já foi criado. Então, a gente sabe que criou está no pretérito. Quando eu falo que alguém criou, não é uma certeza? Então eu sei que o modo é indicativo. Vamos ver se ele termina em NDO, em idoado? Termina? Não. Ele termina em ar, ir? Também não. Então ele tem forma nominal? Não. Vamos para permitir, tá? Permitir é um verbo, certo? Ele está sendo conjugado? Não. Então, ele não vai ter tempo nem modo verbal. Quando os verbos terminam em ar, ir, qual é a forma nominal dele? Infinitivo. Tranquilo, gente? Vamos para o próximo. O verbo é. Nossa, vem de qual verbo mesmo, gente? Verbo ser. Então, aqui a gente sabe que ele está conjugado. Está na pessoa ele. Ele é. Quando eu falo tá onde? No presente. E está indicando uma certeza. Então, é indicativo. Certo? Está no verbo inteiro dele, no ser, terminado em R? Não, então não é infinitivo. Termina em NDO? Também não, não é gerúndio. Termina em ado ou ido? Também não. Então, ele não tem forma nominal. Vamos para o próximo. Enfrentados. E aí, qual que é a terminação desse verbo? Ado. Tá? Só que tá no plural, não tem problema. Pode ter o Szinho lá. Então, a gente sabe que quando termina em ado ou ido, ele é particípio. Particípio tem tempo e modo verbal? Não. Tracinho. Vamos para o próximo. Reduzindo. Termina em quê? NDO. Qual é a forma nominal que termina em NDO? Gerúndio. Tem tempo e modo verbal? Não. Podemos tirar, então. Vamos para o verbo temos agora. Temos. Está conjugado? Sim, está conjugado. O temos é do verbo ter. Nós temos. Temos, então, está no presente. Não indica uma certeza? Indica, então ele é indicativo. E aqui, termina em ar, era ou ir? Não. Termina em ado ou ido? Também não. Termina em NDO? Não. Então, não tem forma nominal. Vamos para o próximo. Atendem. E aí? Esse verbo está conjugado? Sim, né? Vem do verbo atender. Eles atendem. Tá no presente, no pretérito ou no futuro? Presente. E qual que é o modo dele? Também é indicativo, está indicando certeza. Então, isso quer dizer que ele não está terminado em ar, ir, não está terminado em NDO e não está terminado nem em ado, nem em ido. Então, nós não temos também forma nominal. Tranquilo até aqui, galerinha? Espero que vocês não tenham mais dúvida em relação a verbo. Por quê? Quando a gente for ver um pouquinho a família do verbo, vai ficar um pouco complicado se vocês não souberem o que são os verbos. Então, vamos recordar. Verbo, ele dá o que para a oração? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Ele pode possuir 3 formas nominais, que são gerúndio, particípio e infinitivo. Ele tem também tempos verbais, né? Os mais, vamos focar nos principais. Presente, pretérito e futuro. A gente sabe que no indicativo tem
pretérito mais que perfeito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente e do pretérito também, mas a gente não entra nisso agora, tá? Nós temos também modos, que são indicativo, que indica certeza, subjuntivo, que é probabilidade, hipótese ou dúvida, e indicativo, que é ordem, tá ok? Agora a gente vai para a correção lá atrás dos articuladores coesivos, tá ok? Vamos lá. Gente, vamos lá. A atividade de articuladores coesivos está lá na página 137, na atividade 5. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho. Articuladores coesivos são, como a própria palavra diz, palavrinhas que articulam no texto para tornar o texto mais coerente, um texto melhor para ser entendido, um texto mais claro, mais limpo. Então, a gente tem uma tabelinha que eu enviei para vocês de vários articuladores coesivos. Inclusive, lá no caderninho do aluno, vocês têm aqui a tabelinha, né? Nós temos várias palavrinhas como exemplo e do que elas fazem relação, porque cada articulador coesivo faz uma relação com alguma coisa. Então, vamos resolver a questão A. A questão A diz assim, ó. Retire do texto, daqueles dois textos que nós vimos já naquela questão dos verbos, outros dois articuladores coesivos com os dos exemplos e escreva a sua relação. Vamos lá. Eu tirei um do primeiro texto, cada carga um vagão, e um do segundo, que é a mobilidade urbana. O primeiro eu destaquei por sua vez. O por, vocês podem ver ali, que tem um exemplo, que ele vai dar relação do quê? De exemplificação. Então, quando eu digo, por exemplo, eu estou exemplificando alguma coisa dentro do texto lá. Agora, quando eu uso a palavra enfrentá-lo, o lo está querendo retomar alguma coisa lá no texto, tá? Para eu não dizer de novo, enfrentar aquela coisa. Por exemplo, igual tá aqui, ó. Uma das soluções para enfrentá-lo, o quê? O problema. Para não dizer de novo, uma das soluções para enfrentar o problema, porque o problema já estava descrito antes na frase, para não ficar a palavra muito repetitiva, eu vou usar o quê? Um articulador coesivo que faz eu retomar o problema. Então, aqui eu estou usando uma relação de retomada. Daí, fizemos a letra A, tá? Vamos para B. Na B tá falando assim, ó, leia os fragmentos abaixo, a seguir e responda. Aqui eu não coloquei a frase inteira, mas eu vou ler a frase para vocês, tá? Os minérios, por exemplo, que é o nosso articulador coesivo, que a gente vai dizer o que é, tá? São transportados em vagões gôndolas e nos vagões hoppers abertos. Espero que eu esteja falando certo o inglês, porque senão a Michelle me mata, né? Vamos lá. Aqui o que a gente vai ter que olhar é, por exemplo, que é o destaque deles, tá? Que é o articulador coesivo. Daí tá falando aqui, ó, que tipo de relação estabelece a expressão destacada? A gente sabe que o por, ele vai exemplificar, não vai? Mas aqui tá deixando bem claro que é um exemplo também, não tá? Então, aqui, ele está explicando os minérios. Então, a relação só pode ser de exemplificação. Ops, peraí, deixa eu apagar aqui, que deu ruim aqui. Minérios. Tudo bem? Então, é exemplificação. Tudo bem? Tá explicando os minérios, tá dando um exemplo. Tudo bem? Essa é a primeira. Vamos para a letra B. A segunda frase da letra B, né? O problema com a mobilidade urbana é um dos grandes desafios enfrentados pelas grandes cidades no mundo. E no Brasil não é diferente. No Brasil é o meu destaque, porque eu tenho o articulador coesivo no. Vamos olhar lá? Quando a gente olha o no, tá aparecendo alguma coisa aqui? Não, não tá. Eu não tenho no. Mas o no Brasil não tá dando uma ênfase. Dá uma olhada aqui, ó. O problema com a mobilidade urbana é um dos grandes desafios enfrentados pelas grandes cidades do mundo. E no Brasil não é diferente. Então, eu estou enfatizando, ou seja, estou destacando que no Brasil também é igual. Então, esse no aqui
Apesar de não estar aqui, mas está completo lá na tabelinha que eu mandei para vocês, ele está indicando o quê? Uma ênfase. Então, ele está destacando que no Brasil também é igual. Então, o sentido é de ênfase. Espero que vocês tenham entendido, que isso daqui também cai na prova, tá? Deem uma olhadinha lá naquele PowerPoint que eu mandei para vocês de articuladores coesivos. Lembrando que eles fazem pontes, eles fazem o texto ficar mais claro e mais fácil de entendimento também para a parte do leitor e não fica tão repetitivo com as palavras também, tudo bem? Então, essa é a correção. Não vou fazer a correção dos demais, porque aquela correção dos demais eu já passei para vocês, junto com o centro de mídias, que eles já fizeram algumas partes, né? Que a gente já corrigiu, que tá lá no resumão. Então, o que faltava para corrigir era essa parte, a parte dos verbos. Então, agora, estamos tranquilos, finalizados nessa parte, tudo bem? Então, até mais. Bora estudar e partir a próxima aula daqui a pouquinho, tá bom? Beijo!